Olá, chegou a minha vez de participar do quadro Vamos Ler Juntos, do Amarelo. Meu nome é Pedro Henrique, muitos de vocês já me conhecem. Sou um dos fundadores do Amarelo Educação, junto com a Amali, e hoje eu vou falar um pouquinho de um livro que eu gosto muito, um livro que com certeza impactou a minha vida, sobretudo quando eu ainda era um estudante da graduação. Mas antes de falar um pouquinho do livro que eu escolhi hoje para apresentar para vocês, eu quero falar um pouquinho da minha história, né? Do porquê que eu escolhi ser professor. Antes, eu pensava que eu nasci com essa decisão já tomada. Mas depois, refletindo um pouco sobre a minha vida, eu percebi que houve todo um contexto familiar que proporcionou essa experiência, né? Esse contexto favorável para que eu tomasse essa decisão de ser professor. Então, tenho muitos parentes, muitos tios, professores, e com certeza eles tiveram um impacto nessa minha decisão. Mas desde pequeno, eu sempre quis ser professor. E aí, na graduação, eu tive contato com este livro aqui do Leandro Carnal. O Leandro Carnal é um historiador que popularizou muito na internet com suas palestras e hoje ele é apresentador no canal da CNN. Bom, durante a graduação eu tive muitas inquietações sobre a escola. Eu achava que um curso de formação de professores deveria falar muito sobre o dia a dia, sobre o que a gente faz na escola, sobre o que o professor faz. E eu não via isso muito acontecendo. Tinha muito foco nos conteúdos, mas não se falava como ensinar os conteúdos e como era o dia a dia de uma escola. E isso sempre me incomodou, eu sempre trouxe essas questões para a sala de aula. Eu esperava aprender como preencher um diário, por exemplo, mas eu nunca aprendi isso de fato na universidade. E muitos colegas também se perguntavam isso, né? E eu sentia muita falta também de ler coisas que falassem sobre a sala de aula, sobre a escola, sobre o trabalho do professor, principalmente do professor iniciante, porque quando a gente sai da universidade, a gente fica muito perdido, a gente não sabe muito o que fazer quando a gente entra na escola como profissional, né? Para onde a gente vai, como que a gente lida com o primeiro dia de aula, o que a gente faz no primeiro dia de aula. E esse livro, o Conversas com um Jovem Professor, do Leandro Carnal, ele é exatamente isso. O Leandro Carnal, ele conta da sua experiência como professor iniciante, né? Ele escreveu esse livro já depois de muitos anos de magistério, depois de muitos anos dando aula, mas ele conta exatamente essas coisas que eu queria saber. Como que é o primeiro dia, o que faz um professor, como é a relação com as outras pessoas, né? Então eu tenho indicado muito esse livro para todas as pessoas que fazem cursos de licenciatura, para todas as pessoas que desejam ser professor, porque é um livro que dá um alívio, assim, quando a gente vai lendo, né? Então, aqui no sumário do livro, ele fala um pouquinho, né? Da aula, introdução da primeira aula, o jogo e as regras da sala de aula, né? Ele fala um pouquinho sobre as dificuldades que ele teve na estrada dele, né? Na trajetória dele como professor, né? Ele fala um pouco de metodologia de ensino, aulas criativas, ele fala sobre a relação com os pais, com os colegas professores, com a direção, com a coordenação pedagógica, com a avaliação. Ele fala de avaliação, dia da prova, a relação com os estudantes, os conflitos, a indisciplina, a questão da tecnologia, e ele encerra o livro falando por que ele continua sendo professor. Eu queria ler as primeiras palavras que ele traz no livro, para vocês terem um pouquinho de noção de como é gostosa essa leitura e de como a experiência que ele compartilha pode ajudar todos os professores que estão iniciando a sua carreira. Então, Leandro Carnal, logo no primeiro capítulo do livro dele, que ele coloca a aula introdução Introdução ao Jogo e as Suas Regras. Ele vai dizer o seguinte: vai começar. Você estudou anos para isto.
preparou aquela aula, leu e debateu autores que tratam do tema. Porém, nada no planeta pode substituir a experiência de enfrentar uma turma pela primeira vez. Uso o verbo enfrentar porque é esta a sensação. Dezenas de olhos colocados sobre você. Um pouco mais de silêncio se for uma turma que não se conhece. Ou muito barulho se for uma turma que se reencontra depois das férias. E finalmente, cadernos e livros na mão, ei-lo entrando para o local privilegiado da sua profissão, a sala de aula. A faculdade antecipa pouco essa experiência real. Onde eu enfio Vygotsky e Piaget quando vou fazer a chamada? Dúvidas banais substituem os grandes temas da psicopedagogia. Coloco P ou ponto para a presença? E aqueles trabalhos imensos sobre a produção do conhecimento numa sociedade dependente periférica capitalista? Agora só ocorrem perguntas triviais e pouco nobres. É permitido rasurar o diário? Será que eu posso autorizar a ida ao banheiro daquele aluno que está de pé desde a hora em que eu entrei? Na verdade, o banho realístico veio antes da sua solene entrada na turma. Começou na sala dos professores. Colegas deram conselhos práticos. Não mostre os dentes no primeiro dia. Para quem não está acostumado a essa linguagem, significa não sorrir de imediato para não perder o controle da aula. Os mais experientes soltaram risadinhas. Você vai ver aquela 7ª B. A advertência é quase uma praga, ou talvez um desejo velado que você fracasse. Disseram-me aos 30 anos, Deus inventou o conhecimento, e o diabo, invejoso, criou o colega. Na época, muito jovem, eu achava a frase amarga. Aqui um conselho prático. Antes de entrar em sala, ouça os colegas, desde os muito interessantes até os indiferentes. Alguns querem ajudar, outros não toleram a sua juventude ou entusiasmo. Ouça a todos. Porém, nunca se esqueça. A fala do colega diz respeito exclusivamente à experiência dele e não à sua. E aí o Karnal vai tecendo as narrativas, as experiências dele. Ele dá alguns conselhos que foram muito importantes para mim, assim, que comecei agora a dar aula e me ajudou muito. Então, assim, para quem pretende ser professor, está querendo se iniciar, está iniciando a carreira, é um livro muito bom, que vale muito a pena ser adquirido. É um livro gostoso de ler, fácil leitura, e vai ajudar muito, com certeza. Essa é a minha indicação de leitura e espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se interessado e que um dia possam ter a experiência que eu tive com esse livro.